Então, se você gostou de um livro, pode ser que outro dê certo. Não necessariamente porque as histórias são iguais, mas a gente pode ter encontros de narrativa, de estilo, até de temáticas. Então vamos para mais um listão aqui no canal Comparando Livros, que é esse estilo de vida que a gente gosta para discutir e conhecer livros novos e discutir também as temáticas desses livros, por que não? Me conta aqui nos comentários, porque eu já quero saber, eu já tô pedindo a sua ajuda. Preciso. Olha, quando a gente sai de um livro, às vezes a gente gosta tanto que a gente pensa, poxa, talvez outro, não igual necessariamente, mas outro que tenha o tema parecido, ou que tenha a mesma atmosfera sombria, ou que tenha um estilo de narrador específico, pode ser que eu goste. Então, deixa aqui nos comentários livros que vocês acham que combinam em ou temática, ou narrador, ou personagens parecidos. Eu vou adorar. Eu vou começar falando de Annie Ernaux, que é uma escritora francesa, que aqui com os meus colegas, as minhas colegas booktubers, despontou de popularidade e também ela venceu o prêmio Nobel, aí muitas pessoas ficam curiosas ou curiosas em conhecê-la. Eu tenho aqui O Lugar, foi o único da escritora que eu li. E se você tá lendo Annie Ernaux, que é uma espécie de autoficção ou livro de memórias em que ela... parece que as obras dela, eu tenho mais duas aqui para eu ler, tratam muito de memórias da sua, por diversas temáticas. Então, aqui nesse caso, a gente tem O Lugar, em que eu tenho a memória sobre o pai. Começa no luto, quando o pai falece, ela mostra alguns detalhes de coisas práticas com relação ao tema da morte, e como que foi a figura desse homem, como ela interpreta hoje a figura desse homem. É um livro fininho. Então esses estilos assim de escritoras que falam da sua própria vida, quem sabe, se você já conhece a Annie Ernaux e gosta, você não vai amar essa que se dona do meu coração. Eu gostei bem mais, diga-se de passagem, que é a Deborah Levy. Aqui a gente tem uma escritora sul-africana, mas que produz o seu... na verdade, a família dela é de ingleses e ela vive na Inglaterra. Coisas que eu não quero saber. Eu acho que eu panfletei bastante já esse livro, dei um tempo, porque senão eu acho que o pessoal não ia aguentar mais. Mas assim, esse estilo de livros de memórias, mas o que surpreende aqui na Deborah Levy foi a sistemática que ela usa para acessar essas memórias. Olha, assim como a Annie Ernaux, a Deborah Levy tem outros livros de memórias, até dando sequência a esse Coisas que Não Quero Saber, em que ela vai rememorar o momento que ela decidiu ser escritora. Ai, gente, é tão bonito. Então a gente tem a infância dela na África do Sul, o momento aí do apartheid. O seu pai, ele era próximo aí naquela época que o Mandela vai preso. Mas não é nem tanta a parte histórica que é o mais bacana, eu acho, né? O mais legal. Eu acho que é essa conexão da linguagem, a conexão de memórias de infância, traumas e como que se pode ressignificá-los e compreendê-los com a nossa percepção da vida adulta. Olha, eu não sei qual dos dois, eu fico na dúvida aqui, qual dos dois é mais conhecido. Eu acho que ambos não são tanto. Não sei, vamos lá. Olha, fãs da Helena Ferrante, eu acho que já conhecem O Caderno Proibido de Alba de Céspedes, uma escritora italiana. E aqui a gente vai ter um diário, esse estilo de diário e de se entrar no mundo da escrita para uma espécie de desabafo. Então a gente tem a nossa protagonista aqui, casada há cerca ali de 20 anos, os seus filhos já começando a entrar nessa fase de adolescência, tendo mais autonomia. Ela sente a necessidade de falar com alguém, é a Valéria, ela vai falar consigo mesma, né? Ela vai escrever impressões dela. Então a gente tem assim percepções, autopercepções num nível de detalhe em que pode, em alguns momentos, para mim foi assim, um pouco
morosidade, mas por outro lado, a gente tem uma dissecação de emoções com tudo que vai, como que escrever e parar para pensar na sua própria vida pode ter uma certa espécie de ambivalência, porque aquilo que a gente procura muito, que a gente disseca muito, talvez a gente ache que não seja. Quando a gente para pensar na situação mesmo, a gente começa a perceber problemas que até então a gente não estava percebendo. Eu vou dizer que nessa pegada, agora a gente tem um ponto de vista de um homem que chegou numa idade ali 50, 60 anos, mas tem uma crise existencial e já não percebe propósito nenhum na sua vida e diz assim, olha, eu só vou aguardar 1 ano e eu vou me matar. E aí a gente vai acompanhar esse ano em Quando os Pássaros Voltarem, de Fernando Aramburu, esse escritor espanhol. Olha, livro grossinho. Então, gente, olha, quem gosta de um ou quem já leu um, pega o outro, porque é aquele tipo de história que a gente vai dia a dia, as coisas não acontecem de uma forma muito rápida. E a gente tem estudo de personagem, estudo de sistemática de vida, personagens que vão perceber suas falhas ou perceber coisas na sua vida que até então não perceberam. Eu vou para uma relação de 2 famosos clássicos e acho que eu não sei se vocês sabem da relação que tem esses livros. É uma relação, inclusive, que professores que estudam eles, eu só cheguei nessa relação por causa dos professores e de pessoas que estudam, que dizem que um tem relação com o outro. Eu começo pelo mais antigo. Não vou começar pelo mais antigo. Eu começo pelo meu boy. Eu começo pelo nosso país. Eu tô falando do famoso Dom Casmurro de Machado de Assis, que em algum momento talvez você seja obrigado a ler. Mas eu peço que você também dê uma chance a esse livro sem ser obrigado ou obrigada, para adentrar numa transformação como leitora ou como leitor, porque depois de ler Dom Casmurro, o narrador de uma história já não passa despercebido pela gente, tá? Olha, quem gosta desse fato, do tema do ciúme, digamos assim, ou da própria história do Dom Casmurro, quem gostou, aí tem que dar uma chance, vamos dizer, à raiz. O responsável de ter surgido o Dom Casmurro, você sabia? É Otelo, do Shakespeare. Então, tem toda uma... aqui no canal você pode acompanhar alguns vídeos em que a gente faz essa associação aí. Tem gente que estuda isso, do Otelo e do Shakespeare. Na verdade, o Machado de Assis, do Otelo e do Dom Casmurro, na verdade, o Machado de Assis, ele quis fazer um outro ponto de vista do Otelo. Então, se você já leu Otelo e não leu Dom Casmurro, dá uma olhada que eu acho que você vai curtir, tentar fazer essas associações, que você que passa pelo canal do Comparando Livros, eu já te parabenizo, porque você gosta de associar e analisar histórias, e aí você vai poder fazer isso nessas 2 obras, tá? Então, olha, Dom Casmurro e Otelo é uma boa pedida. Se lê um, dá uma olhada no outro, lê o outro, e depois passa aqui pra gente conversar. Vou falar de uma história que eu adoro, de um livro que eu gosto bastante, um livro também bastante conhecido, tudo bastante, é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu sei que tem muito hater dos 7 Maridos de Evelyn Hugo, tem olhares, né, por ser uma história mais voltada para um público mais jovem, é uma escritora mais contemporânea, tem tudo isso, mas é uma história que faz a gente pensar num lado da fama, e o olhar tem todo um discurso assim, não tão explícito, numa espécie de como a exposição de uma mulher e o olhar que se tem de uma mulher, especialmente quando ela é famosa, é tão diferenciado quanto ao dos homens,
que não tem como negar, né? Pode falar até que o texto, enfim. Só que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, uma história, se você gostou, se você gostou dessa sensação até de perceber que a Evelyn Hugo poderia ser de verdade, porque eu acho ela muito bem consistente, a história. Então, gente, eu acho que pode ser até que você se decepcione um pouco com o próprio Evelyn Hugo, porque eu vou recomendar essa biografia da Marilyn Monroe, que é a Norma Jean, que com certeza, se você der uma olhada, ela é a biografia escrita pelo Norman Mailer. Você vai perceber diversos encontros. Acredito que a Taylor Jenkins Reid, que é a autora dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, conhece a história da Marilyn Monroe. Quando eu só fui ler a biografia depois, então não tem como eu ficar. Quer dizer, talvez essa espécie de veracidade que tem na Evelyn Hugo venha muito do efeito que acontece com a Marilyn Monroe. Outra atriz também, que eu não li biografia, mas quem quiser procurar, é a Elizabeth Taylor, tá? Que também tem, eu já vi em algumas reportagens que tem alguns encontros com a nossa personagem de ficção, a Evelyn Hugo. Olha, somente um alerta para... aqui é uma biografia e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é uma ficção. Então tenha ciência disso, tá? E outra coisa para quem gosta de biografias é que o Norman Mailer, ele é um jornalista, inclusive, super renomado. Agora, ele já coloca algo que eu acredito que muitos leitores não vão gostar. Eu não me importei. Que ele tem uma admiração, ele não se coloca como unicamente um jornalista escrevendo sobre uma pessoa, fazendo uma biografia de uma pessoa. Por que eu acho que isso é bom? Primeiro, pela transparência. E segundo, que a biografia, ela tem tons para a gente começar a perceber como que alguém enxerga a vida de uma outra pessoa que admira. Gente, eu vou fazer uma clássica também, que eu acho que dos livros clássicos conhecidos, inevitável perceber, assim, geralmente o leitor que lê um acaba lendo o outro, não necessariamente porque acha que a história é parecida, mas porque tá ali meio que na mesma época, tá? Então eu tô falando de Ana Karenina, do Tolstói, a história famosa do Tolstói. Muitas pessoas acham o melhor livro do Tolstói, que o Tolstói escreveu. Eu não sou uma delas, tá? Eu tenho outra preferência, mas é inegável quanto que Ana Karenina é uma história cheia de nuances sociais. O quanto que a sociedade e a percepção de diferenças entre famílias, e como que estava a diferença também da sociedade da Rússia rural e urbana, diferenças de valores, as implicações para uma mulher de um casamento, em um casamento que estava até ok, só que ela se apaixona por outro, né? E o outro que também faz de tudo para ter um relacionamento com ela. As implicações de uma decisão como essa para uma mulher infinitamente diferentes das implicações que seria para um homem. E aí a gente tem aqui no canal um vídeo porque é interessante também perceber um outro ponto de vista de uma história de adultério. Claro que Ana Karenina, eu vejo muitos outros temas além do adultério, né? Mas a gente tem outros diálogos pensando o adultério, que esse eu acho que combina até muito com a nossa sociedade mais pautada aí no capitalismo, na ascensão do capitalismo, que é o Madame Bovary. Então a gente tem algo mais fechado, não é tão social quanto Ana Karenina, porque o Tolstói passeia em diversas famílias. Aqui a gente está mais preso à família dos Bovary. E mais ainda a Emma Bovary. Aliás, deixa eu fazer um merchan próprio, porque se você quiser acompanhar um pouco sobre títulos de livros, o que tem de diferente no título do livro do Madame Bovary, uma mulher, para Ana Karenina, uma mulher. Vou deixar vocês curiosas, porque a gente tem um vídeo que a gente comenta só títulos de livros, tá? Agora,
Por que que eu acho legal ler os dois livros? Daí se você lê um, lê o outro. Tem diálogos, inclusive tem vídeo aqui também sobre diálogos com esses dois livros, além do que existe emoções um pouco diferenciadas entre a imaginação da Emma Bovary e a determinação da Anna Karenina, tá? E se quiser bater papo, você que já leu os dois, vai lá no vídeo conversar comigo nos comentários. Vamos para a literatura contemporânea. Olha, esse aqui eu percebi pouco antes de gravar esse vídeo. Poxa, essas histórias têm um diálogo, tá? Deixa eu ver qual a mais famosa. Eu acho que não tem. Eu vou falar da mais recente, porque os contemporâneos têm muito isso, né? Às vezes tem uma ênfase maior nos livros que foram lançados mais recentemente. O mais recente foi o Casas Vazias, da escritora Brenda Navarro. E a gente tem um tipo de livro que começa, a gente tem muito aqui o tema da maternidade. O tipo de livro começa com a gente sabendo que tem um sequestro de uma criança. E olha que temos também sequestro de criança em Sweet Tokyo, da nossa escritora Giovanna Madaloso. Então, se você gostou são dois livros que começam já num clima tenso. Tema da maternidade. Se você gostou, se você leu um desses, dá uma chance pro outro. Eu gosto dos dois igualmente, né? Eu acho que o texto da Giovanna me deixou mais presa da história do que o texto da Brenda, mas eu já estava um pouco saturada desse tema de maternidade quando eu li a Brenda, então pode ser por conta disso. Enfim, os dois eu recomendo, tá, gente? Dois livros muito pouco comentados aqui na internet. Vamos voltar para o século XIX, porque eu vou começar por Dostoiévski e o seu Nietochka Niedzvanova. Que livro, viu? Fica ligado se você tá inscrito aqui no canal, porque a gente vai ter uma discussão bacana sobre aspectos femininos. Dostoiévski entrando na mente de uma menina de 8 anos até o seu desenvolvimento. Um livro narrado por ela mesma. E aqui, gente, se você leu o Nietochka Niedzvanova e gostou, ou se você gosta dessa temática do olhar infantil perto de conflitos familiares, então você vai gostar também do Henry James e o seu Pelos Olhos de Maisie. Esse aqui eu já conversei no canal com vocês em vídeo de leituras, já saiu no Melhores do Ano também. Henry James é fabuloso e a gente tem um divórcio, conflito de casais e a criança no meio disso tudo, o olhar da criança e a utilização da criança, fazendo jogos amorosos ali, utilizando a criança. Então, ambos esses livros, se você está até pesquisando ou gosta dessa temática, claro, ler Dostoiévski não é a mesma coisa de ler Henry James. Henry James tem escrita bem organizada, é muito bonita, inclusive. O Dostoiévski já é aquela bagunça que eu não sei se você gosta. Tem leitor que não gosta, se sente incomodado, mas se quer entrar dentro da cabeça dos personagens, não tem jeito não, gente. Atravessa o Dostô, insiste que você não vai se arrepender. Gente, vamos à dica número 8. Esse é um dos mais vendidos. Se você gostou de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que livro gostoso. Eu queria fazer uma releitura, sabia? Depois eu vi outros comentários sobre o livro. Eu não me lembro de algumas coisas daqui. Mas que livro gostoso pra gente perceber, num ponto de vista diversas da área de história, sociologia, organização, um ponto de vista bem geral, bem amplo, uma visão interessante da evolução da nossa mente, mas dentro da história. Esse amparato geral ficou tão famoso, a Harry vendeu tanto esse livro. É um livro tão acessível, o que eu mais gosto dele é a linguagem, é como a gente consegue ter uma provocação de como nós chegamos como espécie até os dias atuais. Essas histórias que nós contamos para nós mesmos, essa organização de sociedade que nós fizemos, baseada em fakes, muito entre aspas, acho que quem leu vai perceber o significado disso.
É tão gostoso. Então, assim, fica aqui a dica para quem não leu ainda. Agora, mais recente, eu acho que de 2 anos para cá, saiu uma espécie de contraponto, apesar deles, de eu não me lembrar dele citar diretamente, pensar em outras abordagens relacionadas ao progresso ao longo da passagem do tempo cronológico. Então, esses escritores, que inclusive a Fernanda Torres, a atriz, ela falou que estava lendo muito, estava gostando, me deu vontade até de ler mais. Teve partes aqui que eu li até de forma meio rápida. Então, eu quero pegar outras coisas deles. Então, a gente tem o David Graeber e o David Weigel, que fizeram O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. O título, eu acho que conversa com o título do Sapiens. Agora, o estilo que a gente tem tranquilo de leitura do Sapiens, aqui já é um pouco mais denso. Agora, a desconstrução desse livro, que esse livro faz com a nossa mentalidade de perceber a história não só numa evolução cronológica de desenvolvimento, mas também perceber que lá atrás a gente pode ter tido complexidades de organizações sociais até mais sofisticadas do que hoje, né? Então, puxa, é uma visão de mundo diferente de tudo que eu conhecia até então. Se você gosta dessa temática, pensando numa vibe Sapiens, sabendo que é uma leitura um pouco mais densa, não é aquele texto tão... Ele quer provar muita coisa, então ele tem que colocar muitos dados. O Sapiens tem também umas partes assim. Mas fica aqui, ó, o Despertar de Tudo, tá? Essas 2 dicas são livros que eu considero opostos, mas eles são opostos de trajetórias de vida. É uma trajetória de ascensão, ambos são autobiografias. É uma história de vida de ascensão, em que começa muito trágica e depois consegue superar e ascender, e outra é ao contrário, uma história de começo de vida tranquilo, brilhante, mas depois uma catástrofe da Segunda Guerra faz com que vá ladeira abaixo, tá? E eu acho interessante ler, quem leu um, lê o outro, para ver olhares diferentes com relação à sua própria vida e a própria vida. A gente tem pessoas que tiveram trajetórias diferentes. Então, o primeiro é um cara que escreve belíssimamente. Ele tem um texto muito bonito, que é o Stefan Zweig, que foi o meu primeiro contato com ele. Ele é um historiador, filósofo austríaco, e que família de judeus, vai sofrer o impacto da Segunda Guerra Mundial e vai mostrar na sua vida o quanto nessa cultura europeia, essa cultura ali, a Europa, os países mais ocidentais, o quanto que ele tem essa dor de perda do seu local de origem, tá? E aqui é uma mulher, gente, a Viola Davis, que fala da sua infância, da sua origem, das dores que passou na sua infância, sua família. É muita violência, é a pobreza. E aí depois parece que vai iluminando, vão vindo pequenas luzes que vão levá-la a sair de uma forte depressão, totalmente perdida, para artes cênicas. E das artes cênicas ela descobre um propósito para sua vida, ganha, que a gente conhece a atriz, muito dinheiro, vai ascendendo economicamente e consegue fechar as pontas, ou pelo menos ressignificar os traumas e todas essas pontas da sua vida que são duras de ser até lembradas, tá? A dica número 10 é um livro que, quando eu li, ele não estava tão famoso, digamos assim, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Que leitura gostosa, que história. Eu tinha lido pouco antes do Avesso da Pele, um que eu falo até mais aqui no canal, que é do Paulo Scott, que é o Marrom e Amarelo. O estilo de narrativa é aquele estilo meio sem pausas. Lembra
de longe, assim, o Saramago. A gente tem uma história que é de ascendência e descendência familiar, olhar para trás, para sua ancestralidade. Temos histórias, tem memórias duras também aqui, descobertas com relação à paternidade. Ó, pelo ponto de vista da forma que a história é contada, eu quero trazer um que eu acho muito pouco, eu ainda não vi no YouTube ninguém comentando, mas eu vi um jornalista falando dele, que é O Detalhe Menor, da escritora Adânia Schibli. Ela é palestina, então a gente vai ter esse cenário, são cenários de violência e de discriminação, de opressão, muito parecidos entre O Avesso da Pele e aqui. E eu achei os textos, é aquele texto também que não deixa a gente respirar. Então, talvez, pode ser que se você gostou do Avesso da Pele, você goste aqui também. E a gente ainda desloca, a gente tem aqui o universo da negritude e no Detalhe Menor a gente tem já a parte Palestina e Israel. E eu vou terminar essa lista com a famosa Virginia Woolf, com o seu Ao Farol, esse livro belíssimo. Ao Farol é eu chamo às vezes, é um ensaio sobre o tempo, é um ensaio sobre um instante, sobre essa passagem do tempo e dos detalhes e dos momentos de vida que são super extensos, marcam pelos seus detalhes e que pode, com o passar do tempo, você ir para o mesmo local e não ser mais aquilo que era, né? A perda a passagem do tempo e as dores que a vida e as perdas que a vida nos provoca. A gente vai continuar andando, mas com essas feridas. Quem gosta de Virginia Woolf, que essa aqui é uma dica que acho que os mais antigos do canal já podem até estar adivinhando, porque eu falo que eles são parecidos. Agora, não vá para esse autor com a expectativa de ser igual, tá? Eu acho essas histórias, mas essas histórias dialogam e o próprio autor fala que criou a sua história com base no Ao Farol, né? Pensando no Ao Farol da Virginia Woolf. Eu tô falando de Alex Sanz e o Frágil Toque dos Mutilados. Uma história também que vai ter esse tom de uma família que volta para um lugar depois de algum tempo, esse lugar que traz muitas memórias, e essas pessoas estão muito doloridas, estão marcadas por fatos que aconteceram em suas vidas. Eu acho que eu terminei. Agora eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu já tô começando a fazer a parte 2. Vocês gostaram desse vídeo? Me conta aqui nos comentários se vocês querem uma parte 2. Acho que vai demorar um pouquinho, porque eu não consigo lembrar. Eu tô com quatro pares, né? E aí eu não sei, eu tenho que somar uns 10 ou uns 8 para fazer a parte 2, tá? Então eu já tô avisando para você se manter frequente aqui no canal Comparando Livros, para você acompanhar outros vídeos que vem por aí. E com o tempo, eu fechando a próxima lista, a gente tem a continuação desse vídeo, tá? Acho que é isso, tá? Eu quero saber a sua dica de livros que, se você gostou você acha que é legal ler esse outro livro. Aqui nos comentários eu vou adorar. Até o próximo vídeo.